palavra, a gente não fala coisas novas. A gente fala as coisas que estão na Bíblia lá, palavra eterna de Deus, e a gente se aprofunda nelas, a gente alarga elas, nossa compreensão delas, mas é nelas que a gente fica. Mas por que tem esse trecho a ver com aliança? Mas só para você conhecer essa história dos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Gibeonitas era uma nação que morava ali, um povo que vivia lá em Canaã, antes de Israel chegar para conquistar a terra. E aí Israel, ele entra para conquistar a terra, está lá no livro de Josué. Qual era a ordem, né? Aquele povo, ele estava sob juízo de Deus. Então Israel estava chegando ali como instrumento de juízo de Deus para aqueles povos todos. E a ordem é, esses povos, que eram povos idólatras, que eram povos que faziam uma série de maldades, aqueles povos, eles iam ser destruídos mesmo, essa era a ordem. E entre esses povos que iam ser destruídos, estavam os gibeonitas, né? Os gibeonitas, eles iam ser destruídos. E aí os gibeonitas, eles começaram a ver Deus abrindo o mar vermelho para Israel passar, Deus sustentando eles no deserto. Então eles começam a ver, esse Deus aí é poderoso. De repente esse Deus vem e para eles entrarem na terra, Deus abre o rio Jordão para eles passarem. E daqui a pouco Deus derruba as muralhas de Jericó para eles passarem. Aí gibeonita, esse povo aí não é fácil, o Deus desse povo aí não é fácil não é fácil não, o que vamos fazer? E aí eles então têm uma ideia, né? O exército de Israel está chegando pertinho deles, aí eles fazem, o que nós vamos fazer? Aí eles vestem umas roupas bem velhas, né? Eles pegam um monte de pão embolorado, eles pegam um monte de vinho azedo, né? Vocês vão entender o que eles vão fazer, né? Israel está chegando pertinho, aí eles vão lá onde está Israel, e chega lá para eles e fala assim, olha, né? Nós estamos vendo que vocês são um povo muito, muito poderoso, muito abençoado, seu Deus tem abençoado tudo, então a gente queria fazer uma aliança com vocês. Nós queremos fazer uma aliança com vocês, para vocês não tocarem em nós, para vocês não nos destruírem. Né? E aí o povo de Israel fala assim, a ordem que nós temos é que o povo aqui da terra, nós não vamos fazer aliança com ninguém dessa terra aqui. Não vamos fazer aliança com ninguém dessa terra aqui. Não, mas a gente não é dessa terra. A gente é de longe. Eu assim, como é que eu vou saber que vocês não estão mentindo, dizendo que vocês são de longe? Não, olha, quando a gente saiu de casa, as nossas roupas eram novas. Olha como está velho aqui, tudo rasgado. Esse pão, quando a gente saiu de casa, tinha acabado de sair do forno. Já está tudo mofado. Esse vinho era novinho, está azedo, né? Porque a gente andou muitos dias, muito dia. Mas é longe, a gente mora bem longe daqui, né? E a gente queria fazer uma aliança com vocês. E aí, a Bíblia diz assim, a Bíblia faz questão de dizer isso, né? Então os príncipes de Israel não consultaram ao Senhor e fizeram aliança com os gibeonitas, que não iam tocar neles, que não iam feri-los de maneira nenhuma, fizeram ali aliança. Depois que eles fizeram aliança, aí a cortina caiu. Era vizinho deles, ia ser vizinho deles. E agora? Eles tinham uma ordem de Deus, eles tinham que varrer aquelas nações ali, eles eram um instrumento de juízo de Deus naquele momento, para varrer aquelas nações, mas eles fizeram uma aliança, que eles não iam pôr a mão neles. E aí qual foi o resultado? Como eles tinham feito essa aliança, e eles entendiam que as alianças eram coisa séria, eles fizeram o seguinte, olha, então tá bom. Nós não vamos tocar em vocês, vocês não vão ser mortos, mas vocês vão ser nossos servidores, porque a gente vai poder tocar em vocês, porque vocês nos enganaram e nós fizemos aliança. Apesar de ser feita ali no engano, apesar do que eles fizeram, como diz hoje, uma fake news com eles, né? Apesar de tudo isso, eles não podiam quebrar aquela aliança. Mas Saul, o que aconteceu muitos anos depois, quase 500 anos depois, Saul vem, e Saul não quis nem saber da aliança. Saul vem lá e Saul faz um forte ataque contra os gibeonitas, mata os gibeonitas, e agora, nos dias de Davi, as consequências vêm. Agora havia fome ali, porque eles haviam quebrado aquela aliança de 500 anos antes. Olha só como a aliança é uma coisa séria. Eu estou falando isso porque a aliança é uma coisa séria. Uma aliança que havia sido feita 500 anos antes, eles agora, porque Saul tinha quebrado essa aliança, eles estavam pagando o preço por aquilo.
Então eu quero que você tenha essa ideia aqui na mente, que a aliança é uma coisa muito séria. E eu e você estamos diante dessa mesa, que é a mesa da aliança. E eu e você estamos aqui nessa noite adorando, orando, sentindo a presença de Deus, recebendo as coisas de Deus, porque nós temos uma aliança com Ele. Amém? Eu tenho uma aliança com Ele. Mas eu quero que você entenda, antes da gente chegar, porque a maior aliança, claro que é a aliança com Deus, né? Claro que essa é a maior, mas nós temos muitas alianças, porque as alianças, elas vão sempre determinar a nossa vida. Quando você casa com alguém, não é só aquilo que foi lá assinado no cartório, não. É uma aliança que você faz com a pessoa. E isso, a sua vida vai ser determinada por essa aliança. É ou não é? Quando você casa com alguém, você não vive mais do jeito que você vivia. Você já não pensa você vai pensar nós. Depois vem os filhos, você vai pensar nós. Por quê? Porque aquela aliança vai determinar tudo na sua vida. Quando você faz às vezes uma amizade, tem amizades que se tornam alianças, né? Alianças ali profundas. A Bíblia diz que Davi fez uma aliança com Jonatas, e anos depois, as decisões que Davi foi tomar, ele foi tomar baseado na aliança que ele tinha com Jonatas. Então não era uma coisa, era uma aliança. Ele falou, nós vamos fazer uma aliança. Então uma aliança são coisas sérias. Vou falar uma coisa se a gente pensar. Existem muitas igrejas, né? Glória a Deus por esse monte de igreja que tem no Brasil. Mas você ir numa igreja, não é só você ir numa igreja, você está fazendo uma aliança, tem uma aliança ali, você se batizou, você aceitou Jesus, você tem uma aliança ali com aquele grupo, você vai andar com eles, né? Você vai caminhar ali com eles. Então a aliança, ela é determinante na nossa vida. As alianças, elas vão determinar nas nossas vidas muitas coisas, vão estabelecer na nossa vida muitas coisas. E aí vem a primeira coisa, né? Cuidado com as alianças que você vai fazer. Cuidado com as alianças que você vai fazer. Às vezes as pessoas fazem, elas estabelecem amizade, comunhão, né? Às vezes com pessoas que às vezes não é adequado você fazer isso. Você tem que pensar, né? Às vezes ele abre sociedade, às vezes sem pensar com quem está abrindo sociedade. Então ele vai estabelecendo alianças sem pensar. E se há algo que é sério, biblicamente falando, é aliança. Porque a sua vida, de alguma maneira, vai estar presa, as suas decisões, de alguma forma, serão determinadas pelas escolhas que você fez, né? Serão determinadas pelas escolhas que você fez. Então você tem, a hora de fazer uma aliança, qualquer uma delas, você fazer isso com muito temor do Senhor. Josué faz questão de dizer, e eles fizeram aliança com os gibeonitas e não consultaram ao Senhor. Deixa eu dizer, a tua primeira aliança é com Deus vivo e todo-poderoso. Amém. A aliança que determina todas as alianças da sua vida é a aliança que você fez com Deus. A gente tem que pensar assim, Deus não queria que eles fizessem se eles tivessem consultado ao Senhor, né? Se eles tivessem consultado o Senhor, com certeza a resposta do Senhor seria não. Né? Seria não. E não importa se a aliança que eu vou fazer, se ela é vantajosa ou se ela é desvantajosa. O que importa é o que o meu Deus determinou, porque a minha primeira aliança é com Ele. Amém? Tudo mais vai depender disso. Tudo mais vai depender disso. Então, a grande momento aqui que eles vão ter consequências muitos anos depois. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança sem consultar ao Senhor. Então, qualquer coisa que você for fazer, você lembrar, você vê aqui, ceia é memória, né? É memória, ceia é lembrança, é para você lembrar, você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente que não tem, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Tem muita gente que... Isso não é uma coisa... Você pode não ter assinado um contrato, né? Você pode não ter assinado um contrato, você pode não ter nenhum papel aí registrado em cartório, mas você tem uma aliança que foi selado pelo sangue de Jesus. Isso é determinante na nossa vida. Porque eu tenho uma aliança com Ele, eu não vou fazer qualquer aliança nessa vida. Amém? Vou orar sempre ao Senhor, para que todas aquelas
aquelas conexões, todas as comunhões, todas as amizades que eu tiver, tudo aquilo que eu for fazer, eu esteja fazendo embaixo da bênção da aliança que eu tenho com Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, cuidado com quem você faz aliança. Ter essa preocupação. Eu vou tomar muito cuidado com aquelas pessoas com quem eu faço aliança. E aí vou falar uma outra coisa que é muito parecido, mas não é a mesma coisa, né? Cuidado com as alianças que você fez. Mas quando eu falo cuidado com as alianças que você fez, não é para você se preocupar, estou falando para você cuidar. Cuide. Você tem uma amizade com alguém? Cuide. Tá? É uma amizade de Deus? Cuide. Tá? Cuide para que seja uma amizade que vai se fortalecer a cada dia, que você vai ser abençoado e que essa amizade vai te abençoar também. Amém? Cuide para que você não venha falar coisas que, vou falar assim, talvez uma palavra hoje que às vezes falta, lealdade, né? Lealdade com aquelas pessoas que você tem amizade, com aquelas pessoas que você tem comunhão, com aquelas pessoas que você estabeleceu uma aliança, você caminha junto. Tenha lealdade, tenha fidelidade, tenha realmente um sentimento de que eu tenho uma aliança com essa pessoa. Olha, o pai do Jonatas tentou matar Davi. O pai do Jonatas várias vezes tentou matar Davi. O Davi se tornou rei. Jonatas já tinha morrido, mas Jonatas pensou assim: eu quero honrar a casa de Jonatas, porque eu tenho uma aliança com Jonatas, eu fiz uma aliança com Jonatas, quero honrar a casa dele. E aí tinham matado toda a descendência de Saul, toda a descendência de Jonatas, tinha sobrado um filho, né? Que estava escondido, que tomou a queda, ficou aleijado, morava num lugar bem distante, num lugar que ninguém sabia. Davi mandou se informar se ainda sobrou uma descendência de Jonatas, e aí assim sobrou uma descendência de Jonatas, um menino chamado Mefibosete. Quem quiser anota aí para pôr no filho, Mefibosete, né? Não é bonito, Mefibosete? Mefibosete. E aí o Davi falou: cadê esse menino? Está lá numa cidade chamada Lodebar, na casa de Maquir. Manda lá. Manda buscar esse menino, porque esse menino vai sentar na minha mesa. Amém? Esse menino vai sentar na minha mesa. Mas ele é um menino defeituoso, que teve uma queda e ele ficou defeituoso. Não tem importância. Vai sentar na minha mesa. Glória a Deus. Deixa eu dizer, de alguma maneira nós somos Mefibosetes, todos defeituosos, mas o Senhor disse para nós: vocês vão sentar na minha mesa. Glória a Deus! Vocês vão sentar na minha... Nós todos tortos, todos quebrados, lá perdidão no fim do mundo, e ele falou: manda trazer eles, que eles vão sentar na minha mesa. Glória a Deus! Então dizer, nós vamos sentar na mesa do Senhor. O que Davi estava fazendo? Honrando uma aliança. Né? Ele precisava? Não. Né? A casa de Saul tinha sido morto, Saul tinha querido matar ele, mas ele tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas falou assim: Jonatas ia saber o que ele fez? Não, Jonatas já tinha morrido, mas não interessa. Isso é a lealdade do coração. Né? É aquele assim: eu tenho lealdade com aqueles que caminharam junto, aqueles que me amaram, aqueles que me abençoaram. Eu tenho um compromisso com eles, tenho que abençoar eles também, tenho que honrá-los também. Então eu vou honrar Mefibosete. Ele guardou aquela aliança. Aí vamos pensar, e a gente tem que pensar, às vezes nós temos um casamento. É uma aliança que você fez. Né? Todo casamento tem momentos difíceis, tem momentos mais fáceis, né? Mas nós temos que aprender a honrar essa aliança. Foi uma aliança que nós fizemos um dia, foi uma conexão que nós fizemos um dia, e as pessoas nem sempre estão agradáveis, às vezes sim, às vezes não, mas acima de qualquer circunstância, acima de qualquer papel assinado, existe uma aliança que nós fizemos. As circunstâncias elas podem mudar, mas as alianças estão ali, elas permanecem. Deus honra aqueles que honram as suas alianças, amém? Deus honra aqueles que honram as suas alianças.
Então estou só falando aqui porque a aliança é uma coisa muito séria. E assim, cuidado com a aliança que você faz, porque você está fazendo aquilo e aquilo vai ter um efeito sobre a sua vida. Pode ser um casamento, uma amizade, um negócio. E acima de tudo, quando a gente faz uma aliança com Deus, e eu quero repetir porque isso tem que ficar em nossa mente. Nós estamos aqui porque nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. É aliança, é isso. E ela não é uma coisa subjetiva, é uma coisa real. A nossa vida está conectada com Deus. A nossa, sabe assim, e você sabe disso. Sua vida está conectada com Deus, está ligada com a vida dele. Tá ali, a sua vida é a vida dele. Está ali conectada, onde você vai, o que você faz, está ali. Não é se decidir por servir ao Senhor, é uma coisa muito séria. Você está entrando, ou você já entrou, né, na aliança mais poderosa e mais séria que alguém pode fazer. E eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu era adolescente. E claro que quando você vai na igreja, você ouve a pregação, e eu falo assim, se me perguntar, né, o que dizia a pregação, eu vou falar a verdade, eu não entendi nada. Mas eu ouvi aquilo e alguma coisa dizia, é isso, né? E é isso. E quando aquele dia eu fui lá na frente, eu entreguei a minha vida para Jesus, de alguma forma eu sabia que aquilo não era ali uma coisa de momento, eu entendia que aquilo era para a vida inteira. Aquilo, aliás, eu vou até falar, não era para a vida inteira, aquilo é por toda a eternidade, amém? Então a gente tem que pensar a ceia para lembrar que você um dia, não importa se faz 1 mês, 3 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não interessa, um dia você fez uma aliança com Deus, e zelar por essa aliança, e atentar para essa aliança, eu vou fazer essa coisa, vou fazer a coisa desse jeito, porque eu tenho uma aliança com o Altíssimo, amém? Eu não vou pegar esse caminho, eu não vou ter essa atitude, porque eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso, amém? Olha, quando uma pessoa, ela começa a não vir em ceia, é preocupante, né? É preocupante, né? A ceia não é que vai salvar você, né? Ela é memorial, é um símbolo. Mas e símbolos são importantes. Vou até falar aqui, né? Assim, às vezes o pessoal fala mal, porque o pessoal fala mal de tudo. Às vezes a pessoa casada sem aliança assim, já fica estranhando, né? Porque é só um símbolo. Mas é uma forma de dizer, a minha vida está conectada com a vida de alguém. E quando a gente vem aqui, nós estamos dizendo, a minha vida está ligada com Deus. Está ligada com Deus. Aí eu não vim, é como se eu não estivesse valorizando, como se eu não estivesse dando valor a essa aliança. Mas as alianças, principalmente quando a gente fala de aliança com Deus, é uma coisa séria. E aí a gente não tem jeito, a gente tem que pensar um pouquinho. Quem conhece um pouco a história do povo judeu, você vai saber que ele foi um povo que sofreu muito, né? É um povo que sofreu muito. É um povo que ainda sofre toda sorte de, às vezes, maldade. Mas muitas vezes, isso não justifica quem faz a maldade, mas muitas vezes é porque eles quebraram a sua aliança com Deus. Toda a história da Bíblia assim, são momentos e momentos, e eles sabiam, a quem muito for dado, muito será cobrado. Né? A quem muito for dado, nós somos aqui altamente privilegiados, porque nós temos aliança com o Senhor. É um privilégio sem igual, gente. É um privilégio. Olha, eu quero que você assim, pensar assim, meu Deus, tudo aqui nesse mundo vai passar, todas as coisas ruins e boas vão passar, mas eu ficarei porque eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Tá? E aí, quando você olha para a história do povo judeu, desde que eles saem do Egito até os dias de hoje, muitas coisas já aconteceram. E às vezes, nem eles às vezes não entendem, mas no fundo eles sabem que quebraram a aliança com Deus, como eles fizeram muitas vezes, traz consequências. Estou falando isso para a gente entender, não é para a gente ter medo, não é para a gente achar que Deus é alguém mau, está querendo nos castigar, é para a gente ter a consciência de quem nós somos nele. Tá? A consciência de quem nós somos nele, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, amém?
Essa é a aliança que altera todas as alianças da sua vida e vai determinar a sua história. Vamos lembrar, e agora que vamos pensar na ceia, a gente sempre lê até o versículo 26, né? Quando comerdes este pão e beberdes esse cálice, celebrais, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas aí do versículo 27 em diante, Paulo ele faz uma advertência, e também como eu disse, não é para você ficar com medo. É para você ver quão séria é. Paulo fala assim, quem come este pão e toma este cálice indignamente, se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. Né? Por isso há entre vós muitos que dormem, muitos doentes, né? Por causa disso. Por isso examine o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba desse cálice. O que ele está? Ele não está querendo amedrontar ninguém, e nem que você deixe tomar ceia. O que ele está dizendo é, tenha consciência de que aquilo que você está participando é algo maravilhoso, especial, é algo glorioso. Né? É algo glorioso. O que você está participando? O que acontecia? Só para você saber. Chegava na ceia lá em Corinto, e aí os irmãos iam chegando, né? Aí um já vinha com pão, o outro já vinha com os cálices ali. Às vezes tinha irmão, quando chegava, já tinham comido pão e tomado o cálice todo, e é verdade, estava assim, né? Ou seja, eles tratavam aquilo de uma maneira muito irresponsável, muito bagunçada. Talvez, deixa eu dizer assim, pode ser que hoje, quando a gente olha coisa simples, uma mesa muito bonita, mas simples, né? Um pão e um cálice. Mas deixa eu lembrar outra coisa para você. Isso aqui é só um reflexo da mesa maravilhosa e gloriosa que nos espera lá na glória. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Na verdade, nós estamos tomando essa ceia esperando aquela. Amém? Nós estamos participando, nós não queremos perder esse símbolo, porque nós sabemos que um dia nós vamos desfrutar da realidade lá na glória com Ele, amém? Então, essas palavras, eu acho que a gente tem, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela é realista, né? A Bíblia ela é realista, ela fala para você levar a sério. Que você, quando participa disso, você está participando de uma aliança, você tem que levar isso muito a sério. Então Paulo vai lá e ele faz um alerta. E aí tem uma passagem, gente, é uma passagem muito forte, o pastor Silas pregou muito no livro de Hebreus, não sei se você leu essa aqui, quebrantando alguém a lei de Moisés, não é assustando ninguém, tá? Fica tranquilo, mas está aqui na Bíblia, 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Então é uma coisinha, o que ele está dizendo, leve a sério. Nos momentos que às vezes são difíceis, leve a sério. Nos momentos de luta que às vezes você não vai entender, nós não vamos entender tudo que acontece na nossa vida, nem tudo que acontece nessa vida vai nos agradar, mas uma coisa tem que ficar muito firme no nosso coração, não importa o que aconteça, eu tenho uma aliança com Ele, amém? Eu tenho uma aliança com Ele, e eu vou me agarrar nessa aliança, porque eu vou ficar firme nessa aliança para a glória dEle, amém? Então, quando a gente vem para a ceia, a gente pensar que eu tenho uma conexão com esse Deus, eu tenho uma aliança, um acordo, um compromisso, um pacto com esse Deus, é um conceito com esse Deus que nada pode alterar. E eu tenho que pensar que cada vez que eu quebro algo da aliança, minha vida se quebra também. Tá? Vamos pensar assim, né? Pessoa, não quero mais tomar ceia, não. Estou aborrecido, estou isso aqui, eu não quero mais tomar ceia, não quero mais de igreja, não quero isso, aquilo. Não pense você que é assim simples. Né? Não pense você que é assim simples. Vou falar assim, né? Eu vou falar assim para os maridos, né? Não pense os maridos que os maridos falam assim, não. Eu já acho que não vou voltar para casa, não. Vou ficar com meus amigos aí jogando futebol, fazendo churrasco. Não, você que não volte para casa, não. Você vai ver o que é quebrar essa aliança, né? Você vai ver o que é. O que é isso? É uma aliança, é conexão. Agora aqui é isso mesmo, né? Que o autor de Hebreus diz assim, lá no Antigo Testamento, quebrar-se a aliança tinha consequências, acho que não vai ter. Não, gente. O fato de você ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso traz privilégios maravilhosos para a sua vida, amém?
Olha, nós não somos melhor do que ninguém, tá? Nós não merecemos nada, como as pessoas que estão lá fora, nós não merecemos nada de bom de Deus, porque nós somos pecadores. Mas uma coisa nós sabemos, a graça dele nos alcançou e hoje nós vivemos na sua aliança, amém? E isso, essa aliança da graça que Ele trouxe para a nossa vida, que nos faz felizes, abençoados, agraciados, cuidados, protegidos, garantidos por Deus, não por causa de mim, mas por causa da aliança que Ele fez comigo, glória a Deus. E aí quando a gente pensa em privilégios, a gente tem que pensar nas responsabilidades, né? Pensando aqui na Márcia testemunhando, e realmente nos lugares que ela foi, você pensa que tem uma igreja em cada esquina, Bíblias em cada esquina, que liga a televisão, tem gente pregando o evangelho, que é assim? Não, né? Lá tem muitas idolatrias, muitas crenças que não vêm de Deus, pode ter religiosidade à vontade, gente, mas você não está aqui por causa de religiosidade, você está aqui por causa de Jesus, Filho de Deus, amém? Jesus, Filho de Deus, por causa da palavra dele que salvou você. Então isso é privilégio, nós somos privilegiados. Glória a Deus, porque nós somos privilegiados. Glória a Deus. Cada vez que você tem essa consciência de que você tem essa aliança, cada vez que você você procede, você age, ou você deixa de agir, por causa da consciência que você tem dessa aliança, você está edificando a sua vida. Cada vez que você age de acordo com os ditames, mas o que essa aliança diz? Aí eu vou falar aqui, ó. Não dá para eu falar tudo, né? Mas você tem em casa, você lê. É o que está aqui, é o que essa aliança diz. Promessas que Deus tem para você. Promessas que Ele tem para a sua vida, palavras de edificação que Ele tem para a sua vida, instruções de sabedoria que Ele tem para a sua vida, entendimento que Ele tem para trazer para a sua vida, está aqui. E à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo e entendendo mais e mais o que está dentro dessa aliança. E quanto mais você se compromete a obedecer essa aliança, mais você vê a bênção de Deus edificando a sua vida. Obedecer a Deus é ser exaltado. Desobedecer a Deus é ser humilhado. Então a gente tem aqui as cláusulas da aliança, né? Os papéis da aliança. Então a gente tem que pensar nisso. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que ter cada vez mais essa consciência. Eu não venho para a igreja porque eu tenho uma religião, eu venho para a igreja porque eu tenho aliança. Amém? Eu não deixo de fazer certo. As pessoas às vezes não entendem algumas coisas que a gente não se envolve, algumas coisas que a gente rejeita. Às vezes eles não entendem isso, mas você entende, porque você sabe quem está na tua vida, você sabe quem é dono da sua vida, você sabe a quem pertence a sua vida, amém? Você sabe. E a gente vem para a ceia, justamente para ser lembrado dessas coisas, tá? Não é para, não falei algumas coisas aqui para a gente ter medo, mas para a gente ter temor do Senhor, para a gente ter reverência pelo Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? Você não se torna sábio porque você tem graduações e pós-graduações, você se torna sábio porque você conhece o Senhor. Você se torna sábio porque você anda na aliança com o Senhor. Você se torna sábio porque você é do Senhor, né? Isso é bênção na nossa vida, é a coisa mais preciosa da nossa vida. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas se glorie nisso, de me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? Aliança. E aí, eu quero só terminar com algumas coisas dessa aliança. E quando você olha para a Bíblia toda, você começa a ler a Bíblia. Eu sei que você tem lido muito a Bíblia, que todo ano daqui a pouco você começa uma nova leitura da Bíblia. Risque, anote ali, faça um destaque. Toda vez que aparecer a palavra aliança. Tem algumas traduções mais antigas que elas usam a palavra concerto, alguns usam pacto, né? Mas fale aliança. Você vai ver quantas vezes Deus fez alianças.
Deus fez aliança com Noé, Deus vai lá e faz aliança com Abraão, aliança com Isaac. Olha, quando Deus faz uma aliança, a vida da pessoa se conecta de tal forma com Deus, que é como num casamento, os dois não se tornam uma só pessoa, numa aliança é isso aí. Por isso, o Deus que nós adoramos aqui, ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Jacó, ele fez uma aliança com Isaac. E por causa disso, ele se tornou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Se tornou, porque a aliança torna a coisa ali próxima e torna estreita. Então, quando você vai olhando, ele vai lá e faz uma aliança com Davi, né? Ele vai lá, faz uma aliança com Davi, prometendo que da descendência de Davi vai levantar o Cristo. Ele faz uma aliança com Davi. E todas essas alianças, elas foram alianças abençoadoras. Mas olha, eu e você temos um privilégio de vivemos na maior das alianças, na mais sublime das alianças. Nós estamos aqui porque a nossa aliança com Deus foi selada pelo sangue de Jesus. A gente tem que meditar. A gente tem que meditar nas verdades bíblicas. Então pensa assim, eu fico pensando, é uma coisa muito grandiosa. A gente olha para o universo, olha para o universo, né? Olha para o universo. Quantas estrelas, você não consegue nem contar as estrelas, né? Você não consegue, sua vista não consegue, nem aqui nessa terra você consegue abranger o tamanho do mar, né? E aí quando você olha para a Bíblia, quem criou tudo isso? Deus criou tudo isso através de Cristo Jesus. Deus criou tudo isso, nós cantamos aqui, no princípio era a palavra, né? Com Deus Altíssimo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Olha o que diz sobre ele, sobre esse verbo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Hã? Ou você crê ou você não crê, mas é o que está escrito, né? Tudo que você imaginar, esse verbo com Deus fez, né? Fez tudo, não fez só o que a gente vê aqui, não, de rios e mares e plantas e animais e os seres humanos, não só planeta Terra, mas estrelas e todo o universo. Ele fez, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E dele, Jesus. E olha lá, a gente chega lá no versículo 11, está escrito, né? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, né? E o mundo não conheceu. Isso imagina, eu quero que você pense, não foi um homem santo não é o sangue de um homem santo, não foi o sangue de Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo e João, não. Foi esse que criou o universo inteiro. E lá versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Eu quero que você pense que é algo tão grandioso que a nossa mente, para abranger, é difícil, né? Ele se tornou carne, se tornou homem, né? Ele tabernaculou entre nós. E lá João, isso é uma coisa que João eu pensei, João escreve, ele fica tão impactado de quem era Jesus, ele escreve na carta dele: aquele que era desde o princípio, aquele que nós ouvimos, que vimos os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele falou, porque a vida se manifestou na carne, e nós a vimos, e testificamos a vida eterna que estava com o Pai. E isso que nós vimos e ouvimos, ele falou, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Se você estivesse lá de Jesus, você talvez o ignorasse, ou não, né? Se você sentasse do lado de Jesus na sinagoga, ele se tornou semelhante a qualquer um de nós. Mas aquele sangue que estava ali, não era um sangue qualquer,
Era o sangue do Filho de Deus, do Criador do universo, que se fez carne, que habitou entre nós. E agora eu quero que você pense, eu e você estamos aqui celebrando essa aliança, que foi selada com o sangue dele. A aliança que foi selada com o sangue dele. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos aqui porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo pecado. De todas as alianças que alguém poderia fazer no mundo, deixa eu lhe falar. Claro que Deus fez aliança com Abraão, isso foi maravilhoso. Deus fez aliança com Isaac, foi maravilhoso. Com Jacó, foi maravilhoso. Deus fez aliança ali através de Moisés, foi maravilhoso. Fez aliança com Davi, foi maravilhoso. Mas deixa eu dizer, maravilhoso é a nossa aliança, maravilhosa é a nossa aliança, porque foi selada com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Você está dentro da maior aliança que Deus fez em toda a história. Glória a Deus! Gente, isso é tremendo, né? Isso fala assim, isso não é, a gente estuda isso nas aulas de teologia, isso não é teologia, essa é a realidade e a verdade. Nós estamos em aliança em Deus com o sangue de Jesus Cristo, amém? Então, nós pensarmos que nós estamos dentro da maior aliança da história. Nós estamos dentro de uma aliança eterna que foi feita com o sangue de Jesus Cristo. Os efeitos desse pacto, os efeitos dessa conexão que fizemos com Deus, não é um efeito aqui para simplesmente resolver algum problema na sua vida, embora o Senhor resolva todas as coisas na nossa vida, mas o maior efeito dessa aliança é que ela nos conectou com Deus para sempre, amém? Para sempre. Os efeitos dessa aliança, elas não cessam aqui. Aqui já é maravilhoso. Deixa assim, quem acha maravilhoso servir a Jesus, aí levanta a mão, dá glória a Deus, amém? Não é maravilhoso ele? Glória a Deus, né? Maravilhoso. Acima de todas as dores que a gente tem, aflições que a gente tem, tristezas que a gente tem, mas daqui a pouco a gente está lá no Senhor, servindo ao Senhor, caminhando com o Senhor, e daqui a pouco a graça dele vem, e onde abunda o pecado, a dor, a morte, abunda a graça de Deus sobre a nossa vida, amém? E aí agora deixa eu lhe falar, tem mais. Se você já está contente, né? Se você já está contente com aquilo que a aliança de Deus trouxe até aqui para a sua vida, deixa eu dizer para você, tem mais. Tem mais. Aliás, gente, isso aqui é só amostra grátis. Né? Sabe assim, quando você vai assim, aí tem aqueles perfumes assim de R$500, R$600, né? Que você olha assim, você... Só de olhar assim, você já se sente pobre, né? Você olha assim, aqueles perfumes, 600, 700 mil reais, né? Aí vem a pessoa assim, dá um papelzinho, um papelzinho para você, é mais ou menos isso aí. Por melhor que seja, gente, é só o papelzinho. Porque o que essa aliança traz é muito maior. O que essa aliança garante para nós. Se fosse fazer por que a Bíblia é grande? Né? Para poder colocar tudo que a aliança traz. Né? Não ia caber. Não ia caber. Papelzinho não cabe não. Né? E eu quero que você abra aí Apocalipse 21. Eu quero que você abra aí Apocalipse 21. Eu quando leio isso aqui, quando eu leio esse termo da aliança, glória a Deus. Quando eu leio esse termo da aliança, para você ver aí, né? Vamos ler o versículo 5, do 5 a seguir, diz assim: E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Nele tudo começa, nele tudo termina, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória a Deus. E quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Quem está com sede aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem quer? É a fonte, né? Não é um copo d'água, não. Ele não é copo d'água, não. Né? Ele não é uma jarra d'água, não. Né? Ele não é aquelas canequinhas de água, não. Ele é a fonte. Né? Aquilo que eu e você precisamos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, Ele tem para nós. Se nós tivermos sede, Ele tem água de abundância para nos dar para beber. Amém? Mas eu queria chegar com você no versículo 7. Olha aqui, versículo 7. Quem vencer, herdará o quê? O que vai herdar? Gente do céu. Né? Você pensa assim, às vezes a gente pensa assim, a gente escuta umas histórias, né? Da pessoa que nem sabia que tinha um tio rico, aí descobriu que tinha um tio rico que morreu, deixou para ele, né? E esquece tio rico. Pai. Nós temos o Pai que é dono de todas as coisas. Amém. Nós temos um Deus que é dono de todas as coisas, e Ele nos chama para caminhar com Ele, caminhar na aliança nele, para nós vencermos nele, amém? E é o que vencer, herdará o quê? Todo mundo junto agora, herdará o quê? Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Dê aquela frasinha assim, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. É isso aí, a gente, glória a Deus, né? É isso aí. Eu falo assim, e às vezes a gente olha essas coisas grandiosas da Bíblia, e claro que a gente olha para isso e fala assim, meu Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não mereço isso. Não mereço essas promessas que estão aqui, né? Eu não mereço essas coisas que estão aqui. É verdade, a gente não merece nem o perdão dos pecados, quanto mais todas as coisas, né? Mas você não está aqui porque você merece. Você está aqui porque o teu Deus te ama, amém? Você está aqui porque Ele te ama, e Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por você, glória a Deus! De novo aqui, vamos ler o versículo 7, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e Ele será o meu filho, amém? Eternamente, para todo o sempre, né? Sabe assim, você cresceu na casa do seu pai, a casa do seu pai era a sua casa, né? Tudo que seu pai tinha era seu, né? Tudo que ele tinha era seu. Você pintava, bordava, fazia tricô e crochê lá, porque você tinha essa mentalidade. E vai chegar o dia em que nós vamos experimentar isso de uma maneira muito real e poderosa, tá? Nós vamos herdar do nosso Pai todas as coisas. Nós vamos vê-lo face a face como nosso Pai. E nós vamos ter em nós uma identidade plena, completa e eterna de filhos desse Pai glorioso e maravilhoso. Amém? Então que nessa noite aqui, quando nós comermos este pão, quando nós bebemos esse cálice, que são coisas do nosso dia a dia ali, não é? Aparentemente não é nada, qualquer pessoa que entrar, que não conheceu o Senhor, só são alguns símbolos religiosos, todo lugar, assim, símbolo religioso tem no mundo inteiro, né? Tem no mundo inteiro. Mas muitos símbolos religiosos não significam nada, porque não foi Deus quem deu aquele símbolo. Mas esse símbolo aqui, foi o próprio Senhor que nos deu. Não foi? Ele sentou ali na mesa com seus discípulos, pegou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo, tomai e comei, né? Pegou o cálice e disse, e aí imagina, o que Jesus falou, gente, eles sabiam, eles liam o Antigo Testamento, eles liam o Antigo Testamento, eles sabiam que era uma aliança, eles sabiam que todas as alianças lá do passado, elas foram seladas com o sangue de animais, eles sabiam, todas as alianças lá, em algum momento, tinham o sangue do animal derramado ali. Mas agora quando Jesus pega aquele cálice, e ele diz, esse é o cálice do meu sangue. É o cálice do meu sangue, o meu sangue. Amém? O sangue da nova aliança, que é derramado a favor de muitos para o perdão dos pecados. Amém? Então essa consciência, essa alegria, né, de participar,
é algo maravilhoso e especial. Não, jamais, que Deus nos permita, nós nunca perdermos isso, né? De pensarmos quão sério é. Às vezes você pode ter dificuldades, qualquer pessoa pode ter dificuldade em um período da vida, mas eu estarei lá na ceia do Senhor, porque eu tenho uma aliança com meu Deus. Aqui tudo é passageiro, mas essa aliança que Ele me deu, deixa eu lhe falar, essa aliança aqui não tem prazo de validade, ela é eterna, glória a Deus. Nós vamos desfrutar dos efeitos dela até aquele dia lá na eternidade, amém. Aí lá na eternidade vocês vão lembrar, eu lembro que o pastor Hélio falou que aquilo lá é para levar a sério, aquilo lá eu levei a sério, estamos aqui na glória, né? Participando da ceia, né? Então, que a gente possa participar sempre nesse sentimento, que a gente não perca nunca. Isso, eu tenho uma aliança com o Senhor. Às vezes, você pode ter feito algo, os pés no seu coração, né? Mas que o seu pecado não te afaste da ceia. Porque o seu pecado, ele pode ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Ele é aquele que te perdoa, amém? Ele não quer que você abandone a ceia por causa do pecado. Ele quer que você abandone o pecado por causa da aliança da ceia, tá? É isso que Ele quer que você faça. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Eu queria que, depois a gente vai ainda orar, mas eu queria que você agradecesse ao Senhor. Agradecesse ao Senhor. Às vezes as pessoas, elas não entendem, né? Elas veem qualquer coisa não muito boa, e elas ficam, cadê Deus? Gente, esse mundo é um mundo de morte mesmo, né? É um vale de lágrimas. Pedia para os diáconos vir aqui, pode vir aqui já pegar as bandejas da ceia, que a gente já vai daqui a pouquinho orar pelos elementos. Pode vir aqui já pegar as bandejas. Mas eu queria que queria que vocês baixassem a cabeça e falassem, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa alegria, Senhor, tão grande. Ó Deus, tão especial, tão gloriosa, tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui está o povo da Tua aliança. Deus, eu quero Te agradecer porque o Senhor trouxe o Teu povo aqui para participar deste momento. E alguns em casa também, às vezes eles estão na sua casa e por motivos que são deles, eles não podem estar aqui presentes. Mas eles estão lá com o pão, eles estão lá com o cálice na sua casa, Pai. Obrigado por esses também que nos ouvem e que também estão embaixo da Tua aliança, Pai. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Alguns aqui, talvez eles tenham passado momentos difíceis na sua vida, Pai. Mas o fato de um dia eles terem se entregado a Ti, descido às águas, se batizado, andado contigo, ó Pai, isso sempre foi algo muito forte dentro dos seus corações. E apesar de todos os ventos contrários, eles resolveram permanecer aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque eles estão aqui. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos amou, Senhor. E nos colocou em aliança contigo. Obrigado, Senhor. Aqui em 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Estende sua mão para cá, para nós abençoarmos este pão e esse cálice. Pai, obrigado. Entregamos e consagramos esses elementos em Tuas mãos, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de participar, Senhor, desta mesa, dessa ceia, desse momento, Pai. Quanto tantas pessoas nem sabem o que é isso, Senhor, nem conhecem isso. Nós temos o privilégio de saber que isso aqui o Senhor instituiu para nós participarmos. Abençoa este pão e esse cálice, Pai. Nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.